Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara dos Deputados. Prezado senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, deputados e deputadas, cumprimentar aqui a todos os deputados estaduais do Paraná, lideranças sindicais, todos aqueles que estão aqui hoje prestigiando esta casa, que realiza uma audiência pública que eu considero da maior relevância. Estamos aqui hoje, vários deputados, deputadas, na condição de convidados. Temos vários requerimentos para a realização de audiências na Câmara, parlamentares que estão propondo audiências aqui em Brasília, e também temos já requerimentos que serão analisados hoje à tarde para a realização de uma audiência pública lá no Paraná, para que nós possamos dar a oportunidade aos senhores e às senhoras também de aprofundarem conosco essa discussão. Quero dizer, senhor presidente, que ainda na quarta-feira, durante o conflito, nós estávamos em reunião da comissão quando fomos acionados por dirigentes sindicais da CUT, do Sindicato dos Professores, durante o próprio conflito. Imediatamente nós fizemos contato com o gabinete do governador, que nos retornou, aonde o nosso objetivo foi, enquanto Comissão de Direitos Humanos, auxiliar para aquilo que estava acontecendo pudesse cessar imediatamente. Eu fui para o Paraná no mesmo dia. E chegando no Paraná, a primeira coisa que eu fiz de manhã, senhor presidente, foi fazer o contato com o governo do Estado. Falei com o chefe da Casa Civil, comuniquei que estava em Curitiba e pedi uma audiência com o senhor governador. Voltei a falar com ele por volta de 10 horas, pedindo que estava confirmada a possibilidade de contato com o governador. Ele me informou que seria uma conversa a princípio com ele e, evidentemente, que em função de toda a agenda que nós tínhamos para cumprir, nós entendemos que, naquele momento, as explicações que ele me deu por telefone eram suficientes. Evidente, senhor presidente, que a Comissão de Direitos Humanos tem entre suas atribuições acompanhar violações, acompanhar situações de conflito como essa. A minha posição aqui não é uma posição enquanto comissão, mas uma leitura que faço como parlamentar, né? Eu entendo que nós tivemos um grave processo de encaminhamento dessas questões que produziu esse cenário. Eu acho que esta falta de habilidade para tratar um tema delicado como esse, ela se manifesta de maneira constante e permanente. Com todo respeito ao nosso representante do governo do Estado aqui hoje, na minha opinião, isto foi mais uma demonstração. Nós precisaríamos ter, no mínimo, hoje aqui um secretário de Estado. Um convite de uma audiência para senadores e deputados desta envergadura, com este grau de responsabilidade e de dificuldade para tratar, com todo respeito ao servidor que estava aqui. Não pode o Estado do Paraná ser representado por alguém que não pode responder sequer politicamente pelo que disse aqui. Então, há um cenário de descortesia, de desconsideração para uma audiência pública desta envergadura de senadores e deputados, senador Paulo Paim. Do meu ponto de vista, o governador cometeu um erro, entre outros, que foi a primeira manifestação que ele fez após o conflito. Na minha opinião, a tarefa de qualquer gestor, diante de uma situação como aquela, teria que ter sido: vamos apurar o que aconteceu. E, eventualmente, se houve excessos, as pessoas serão responsabilizadas. Esta seria uma manifestação equilibrada que auxiliaria a construção de um espaço de diálogo. Mas quando um gestor, um administrador, diante dos fatos que sequer estavam sendo apurados, vem a público e diz: não, a culpa foi dos manifestantes, dos black blocs, dos vândalos, a polícia está certa, o governo não errou, ele traz para a sua responsabilidade, ele traz para o seu colo a responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu. Então, o governador
quando ele faz essa manifestação, do meu ponto de vista, ele erra, e aquilo que poderia ser tratado de outra maneira, até porque com isenção deve ser feita uma apuração que envolva Ministério Público, outros órgãos da própria Corregedoria da Polícia, para ver de quem foi a responsabilidade, teria inclusive se eximido da responsabilidade política e tratado o assunto com uma outra dimensão e uma outra esfera. Mas quando o governador faz essa manifestação, ele politiza mais ainda aquilo que seria tratado como eventualmente um equívoco do ponto de vista da condução da ação policial, transforma isso num fato político da dimensão que ele acabou tendo. Eu entendo também que deve ser feita uma apuração completa, senhor presidente, que envolve também a participação dos outros poderes nesse conflito. Eu me surpreendi porque naquela semana nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do mandato de segurança de sindicalistas para acompanhar a votação do projeto 4330 na Câmara dos Deputados. E nós tivemos uma liminar do ministro Marco Aurélio dizendo que, em nenhuma hipótese, projetos de interesse do cidadão, especialmente de uma categoria, podem ser votados sem que os interessados tenham o direito de acompanhar. Foi uma liminar do ministro Marco Aurélio. Estranhamente, a decisão do Poder Judiciário do Paraná, que impedia, inclusive, o livre trânsito das pessoas e a participação das pessoas, ela se baseou numa legislação de 1981, antes mesmo da promulgação da Constituição de 88, contrariando, portanto, uma jurisprudência, uma consolidação que já existe do ponto de vista do Poder Judiciário sobre o direito de participação e de acompanhamento dos interessados em projetos que lhe dizem respeito. Mais do que isso, o fato de terem no prédio do Poder Judiciário, em locais estratégicos, policiais, significa que houve uma autorização prévia para a colocação das pessoas que estavam diante de um cenário, do meu ponto de vista, preparado para o conflito. Então, senhor presidente, eu entendo que, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nós podemos sim auxiliar, conduzindo um acompanhamento que garanta que todos esses episódios possam ser devidamente elucidados. Nós temos várias denúncias de jornalistas, alguns hoje que inclusive estão fora do país, porque têm sido ameaçados. Isso é uma coisa muito grave. Eu comentava agora há pouco com o Major Olímpio, ao longo da minha vida política, nunca tinha visto a utilização de pitbulls, em manifestações. Já vi outros tipos de ações policiais, mas a partir do momento que tu vai para uma operação como essa, com uma ação como essa, e o pitbull é só um exemplo, é evidente que você tem que estar preparado para as consequências e para os resultados do que poderia ter acontecido. Quero que alguém me diga que tecnicamente esta ação era correta, que este é o cão adequado e que esta ação tecnicamente ela está certa. Eu nunca vi, em lugar nenhum, a utilização desse tipo de cão em operações como essa que ocorreram no Paraná. De resto, senhor presidente, é agradecer o convite do Senado e reafirmar a nossa disposição de acompanharmos e, como eu já disse, teremos hoje a votação de requerimentos da nossa comissão para a realização de audiências públicas, que terão também, né, a possibilidade de presença dos senhores senadores e da senhora senadora. Muito obrigado. Tudo bem. Deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara.